Olá pessoal, então vamos fazer o desenvolvimento da nossa aplicação de aplicativo de sorteio, utilizando a ferramenta Android Studio SDK do Google. Então eu vou abrir aqui a ferramenta, o Android Studio, já com o Android Studio já instalado, configurada a SDK e também o AVD, e vou pedir para criar um novo projeto. Aqui na primeira tela ele me oferece alguns templates, padrões que eu posso utilizar. Eu posso inclusive criar um projeto sem nenhuma activity, vai criar um manifesto, mas não vai cadastrar nenhuma activity no meu manifesto. Ele vai criar todo o projeto com a parte de recursos, mas sem activities. Mas eu vou escolher aqui uma empty activity, já vim com uma activity cadastrada chamada main activity. Eu vou criar aqui o nome do meu projeto, então app sorteio app. O nome do package da nossa aplicação vai ficar com ifs, que é sorteio app, o local que está sendo salvo o nosso projeto, a linguagem que eu vou estar utilizando, que é a linguagem Java, e a versão mínima que eu estou dando suporte nesse projeto, eu escolho aqui, no caso é o Android KitKat. Aqui eu consigo, me ajude na escolha, clica em Help Me Close, eu posso escolher qual é a versão que seja mais adequada. Por exemplo, a Screen, eu vejo quais são os incrementos que houveram as modificações que houveram no Paperwhite de modificação dessa versão da API nível 15. Hoje nós estamos na API 29, então essas foram as modificações referente à API anterior. Tá? Então, qual a limitação? Quanto maior a versão da API, mais recente, menor o número de equipamentos que vai suportar a sua aplicação. Não faz sentido, então, você selecionar para uma aplicação de sorteio uma API 18, 30, não faz sentido, porque você vai limitar o número de usuários. Na verdade, a gente poderia usar até mesmo aqui a API 16, não haveria qualquer problema, tá? Então, eu vou colocar Android KitKat aqui, 98,1% dos dispositivos executando Android dão suporte, sorteio app, e vou clicar em Finish. Então, ele está compilando o meu projeto, esse processo demora um pouco, por isso a ideia é tão pesada, porque ela tenta gerar dezenas de códigos. Então veja que dentro da minha pasta do meu projeto Sorteio App foram criadas algumas dezenas de pastas e centenas de arquivos aqui dentro de configuração que já estão todos pré-configurados para uso. Então um deles que a gente acaba conhecendo bem é esse Android Manifesto, que contém a manifestação das permissões e também das propriedades públicas que o dispositivo tem que conhecer da sua aplicação. Esse arquivo aqui, olha, ele contém o nome da sua activity, qual é o tema que está sendo utilizado, entre outras funções. Nessa aplicação, nós não vamos mexer nele, mas é bem importante saber dominar o uso dele. Aqui eu vou em Java app main activity, é a minha classe principal. Essa minha classe principal aqui, ela vai ser inicializada quando a minha aplicação for carregada, porque ela é a classe de carga do launcher. Como que eu sei disso? Aqui no manifesto, olha, activity, nome, main activity, ela tem o filtro de launcher e ela é a classe principal. Então é por aqui que vai começar a execução do meu código. A classe activity, uma activity é uma tela no Android, tá? Então essa main activity, ela estende de app compact activity e não diretamente de activity. Por quê? Posso fazer ela estender diretamente de activity? Posso, mas eu perco recursos de retrocompatibilidade com outras versões, tá? Por isso, app compact activity, porque está marcado recursos de retrocompatibilidade com versões anteriores do Android. Aqui, esse método onCreate, ele é executado no início da criação da activity, quando o aplicativo está se inicializando, criou a tela está em branco, vai começar a carregar todos os elementos visuais e não visuais de suporte que vão estar dispostos nessa interface. Então esse método ele faz parte do ciclo de vida de uma activity. Vocês podem pegar aqui no site do Google. Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês Life Cycle Activity. Então, se vocês pegarem o ciclo de vida de uma activity, vocês vão verificar que o ciclo de vida tem dezenas de gráficos. Eu acho bem tranquilo de usar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui mostra o ciclo de vida de uma activity. Nossa, ficou com uma resolução bem ruim. Vamos ver.
Esse é o ciclo de vida de uma activity. Toda activity roda o método onCreate e ela é no momento em que ela é criada. Então, é justamente a etapa que nós estamos. Depois roda o método onStart, onResume, para ficar em exibição. A activity entra em exibição para o usuário a partir do método onStart. Antes disso, ela nem é visível ao usuário. OnResume fica em execução durante a visualização. Quando a activity sai de visualização, roda-se o método onPause, onStop, onDestroy, sucessivamente, tá? Então, voltando aqui ao ciclo de a nossa aplicação, nosso objetivo é desenvolver um aplicativo de sorteio. Ele vai iniciar aqui pelo método onCreate. Mas e qual tela que ele vai carregar? Qual que é o XML? O que ele vai carregar? Quais são os elementos gráficos que vão aparecer? Tá? Estão aqui no nosso projeto, juntamente com essa classe MainActivity Java, foi criado também um arquivo activity_main.xml, que está sendo definido como layout dessa classe Java nessa linha aqui, na linha 12. Então, setContentView r.layout_activity_main. Nessa linha está sendo definido que esse arquivo XML vai conter a declaração dos componentes visuais dessa interface. O que é feito? O que esse método faz por baixo? Esse método vai fazer um parser, ou seja, ele vai abrir esse arquivo XML e vai traduzir o que é que tem dentro dele. Tem um componente de imagem, um botão, uma visão. O que é que tem dentro dele vai instanciar para nós, facilitando o processo. Senão eu teria que ficar criando botões, fazendo tudo via código Java. Então eu posso declarar o que eu quero aqui nesse arquivo XML. Vamos aqui nesse arquivo XML, foi criado, inicialmente ele tem um componente aqui, TextView Hello World. E esse componente está no meio da tela. Por que ele está no meio da tela? Ele está no meio da tela por regras que foram criadas de posicionamento para ele. E que regras são essas? Que são atribuídas ao gerenciador dessa tela, que se chama Constraint Layout. Então você pode ver aqui que o gerenciador que nós estamos utilizando se chama Constraint Layout, e existem algumas regras. Eu posso reposicionar esse componente e você vê que essas linhas serrilhadas indicam quais são as regras que estão colocadas para posicionar esse componente. Eu posso clicar aqui em cima e pedir para que destruir essas regras, delete all constraint current layout, e ele apaga completamente as regras de posicionamento, e posso pedir para recriar em infra constraints. Ele vai criar. Se eu quiser ver o código gerado XML para posicionamento desse elemento, eu posso vir aqui em Code, na aba aqui em cima, Code, e ele vai mostrar o meu XML. Você pode ver que aqui estão as regras de posicionamento. Android Layout, Width, Height, Margin Top, Margin End, se for valores absolutos, ou Layout Constraint, que também são essas regras aqui, estão posicionando o meu elemento, tá bem? Então, tanto é que se eu apagar elas aqui, eu vou ter, ele vai ficar posicionado ao canto superior ele vai ficar posicionado no canto superior do meu layout. Vamos lá, cadê? Design. Ali, ponto superior, porque ele não está posicionado, está dando um alerta. Esse text view não está posicionado. Bom, esse text view, se a gente olhar lá na nossa atividade proposta aqui no Moodle de aplicativo de sorteio, você vai ver que eu tenho um text view que está escrito entre com o intervalo. Então eu vou colocar esse text view lá. Eu vou usar ele como um text view fixo aqui em cima, entre com intervalo. Mas para mudar esse texto aqui que está aqui dentro, eu posso ir no código XML e alterar ele no código declarativo do XML, entre com o valor. Ou eu também posso vir aqui no modo design, clicar sobre o componente e vai ter um atributo aqui, text, colocar entre com o intervalo. Então, para o usuário entrar com o intervalo, veja que aqui alterou. Mas continua dando problemas com as regras de missing constraints. Foram perdidas as constraints de posicionamento do constraint layout. Logo vai aparecer colapsado aqui no topo da tela, canto superior, na posição 00. Para corrigir isso, eu vou clicar em Infer Constraint para posicionar esse componente nessa posição. Veja que agora já tem novas regrinhas posicionando ele ao meio da tela e distante do topo do Constraint Layout 78 pixels, 78 dp, na verdade, densidades de pixel, tá bom? Agora, eu tenho que, para
continuar desenvolvendo minha aplicação, eu tenho que colocar dois campos texto que o usuário possa editar. Então eu vou terminar de construir minha interface, colocando text. Eu quero, veja, eu posso usar tipos já filtrando os valores, tipo caixas de texto com filtros. Então esses tipos de texto aqui, ó, tem o text view, que é um componente de texto. Então posso usar essa classe, ou eu posso usar uma variação dela para fazer filtro de interface por números, tá? Também posso. Na verdade, o plain text, todos esses campos de input de dados de texto ou números é a mesma coisa. O que muda é uma coluna de input type. Então, aqui, ó, edit text, eu vou deixar o nome dele de edit text, o ID dele para que eu possa identificar, é um código de identificação desse componente dentro do ambiente do Android, tá? Edit text, valor inicial. Ou limite inferior, poderia ser. Então aqui eu vou colocar o input type dele, ó, tá personal name, eu vou colocar number. Se você clicar aqui no cantinho, ele abre uma abinha para você. Opa, cadê? Subiu o input type meu aqui. Ó, eu posso selecionar number e falar, olha, eu quero um número decimal, números com sinais, números sem sinais. Eu vou colocar aqui number, um número sem sinal, ou seja, o usuário vai digitar um número ali. Não é um ponto flutuante, mas ele vai digitar um número, ponto. Veja que está um texto aqui nessa caixinha. Então vou no campo text, no atributo text, e vou apagar. Então todas as modificações que a gente fez aqui foram todas pela interface gráfica, por essa ferramenta de design que o Android Studio oferece. Tudo que essa ferramenta está fazendo é editando esse código XML. Veja que o edit text apareceu aqui e o campo input type está filtrando, olha, por números. Olha, está marcado o tag personal name, não foi desmarcado, podemos desmarcar por aqui mesmo. Pronto. Aqui ainda está dando uma falha no posicionamento do campo edit text. Então eu vou pedir para ele fazer a inferência das regras. Pronto, ele fez a inferência. E agora eu vou duplicar esse campo para que eu possa ter o valor final aqui. Então agora eu tenho um valor inicial e um outro componente aqui que vai me ter, que eu vou usar para o usuário informar o valor final do sorteio. O do valor final, eu só vou renomear o índice dele, o ID dele para ser valor final. Pronto. Então tem o campo valor inicial, valor final, e vou pedir para a ferramenta recriar as regras de posicionamento. Olha. Pronto, recriou as regras de posicionamento. Veja que algumas vezes as regras não atendem exatamente à nossa especificação. Veja que ele aumentou aqui o tamanho desse componente, o que não era a minha intenção. Eu posso pedir para ele desfazer, reorganizar o componente da forma como eu quero e tentar pedir para ele recriar. Mas sempre eu vou ter que ficar nessa tentativa e erro? Não. Você pode intervir manualmente ou criar as regras por você mesmo. Essa ferramenta de Infer Constraints, ela apenas serve para nos auxiliar em alguns casos, tá bom? Olha lá, ele recriou, não está do jeito que eu quero, vou acabar recriando da forma como eu quero esse posicionamento. Deixa eu tirar, aí ele... Então, a base dele vai ficar posicionada ao fim desse componente, assim como esse também. Ó. Ambos vão ficar posicionados a uma distância de 76 dp desse componente e afastado um do outro. Esse daqui falta ligar ele aqui. Não, já está ligado, com uma diferençazinha, com uma margem ali, 16. E aqui também posso pôr 16. Pronto. Então eu acabei de arrumar o meu layout de forma similar ao que é solicitado aqui. Ó. Eu tenho um campo texto, dois campos de input e um botão para o usuário clicar. Vamos colocar o nosso botão então.
vou vir aqui, vou selecionar um botão e vou arrastar onde eu quero o meu botão. Como nós vimos que não estava funcionando tão legal a ferramenta de Infer Constraint, eu já vou posicionar aqui, ó, para ele associar o topo do meu botão à base do Edit Text inicial. Então ele vai ficar distante a uma distância de 84 dp e ele vai ficar alinhado ao centro. Vamos mudar o nome desse botão, vamos colocar o nome dele de sortear. Então, sortear. Pronto. Agora ele vai, quando eu clicar aqui, vai disparar uma função para fazer o sorteio. E onde vai exibir o resultado do sorteio? Vamos colocar mais um text view logo abaixo do botão sorteio. A isso. E esse text view vai ficar posicionado ao centro da nossa tela. Feito isso, eu acho que esse text view, vamos começar ele com um texto vazio, sem nenhum texto, né? Para ficar vazio esse valor inicial. Talvez colocar alguns traços só para dizer, inferir que esse valor está aqui. Eu posso mudar o tamanho da fonte se eu quiser. Font size. Eu selecionei o componente certo? Não selecionei. Então, size. Text size eu vou mudar aqui para 36. Veja que o campo já ficou grande. Posso colocar a formatação do tipo. Tem várias opções que eu posso estar alterando aqui na propriedade desse text view. Uma das propriedades que eu vou querer alterar desse text view é que ele não se chame text view 3. Ó. Olha, eu tenho um campo de text view que eu não vou acessar pelo código Java, que é a descrição do que é para o usuário fazer. 2 campos edit text, que é para o usuário informar o valor inicial do sorteio e o final. Um campo botão, que é onde eu vou clicar, e um campo chamado text view 3. Vamos dar um nome que faça sentido a ele. Em vez de chamar text view 3, vamos colocar text view valor sorteado. É só um nome para que nós consigamos nos localizar, tá bem? E esse text view inicial aqui em cima, ele não está posicionado especificamente a nada, então eu vou pedir para ele ficar distante 76 do topo da tela, tá bem? Agora eu vou rodar essa aplicação, eu estou rodando ele aqui diretamente com o emulador, vamos ver qual é o layout, como ficou o layout dessa aplicação. Ele ainda está buildando, upgrading, building, running, então ele está construindo o meu projeto, isso daí demora um pouco. Ele está carregando a aplicação no dispositivo, no emulador. Pronto, olha, nós posicionamos esse texto entre com o valor ao topo, uma distância de 76 dp do topo, mas não posicionamos ele em relação às margens, por isso ele ficou ligado à margem esquerda do dispositivo. Então eu vou colocar aqui para ele ficar equidistante das duas margens do gerenciador Py, que no caso é o gerenciador da Activity Constraint Layout, e ele deve ficar posicionado alinhado ao centro da tela. Vamos rodar de novo. Pronto. O nosso layout está pronto, nós podemos colocar um valor final, um valor inicial e um valor final do nosso sorteio. Não estou fazendo nenhum tipo de validação, mas eu clico no sorteio e não sorteia nada. Não sorteio nada porque não tem nenhum método sendo chamado no momento em que ocorre o evento de clique. Veja que aqui, ó, quando eu clico nos campos texto, ele já faz o tecladinho aparecer numérico, porque eu fiz um filtro de números na intenção do input, né? Bom, agora como que eu vinculo este botão a um método? Bom, eu posso clicar nele e vir aqui procurar uma propriedade onClick. Mas observe que aqui, ó, não aparece nenhum método para eu executar na classe main a partir do onClick. Isso ocorre porque nós não implementamos o método que faz o sorteio. Então vamos implementar agora na classe Java
um método para fazer o sorteio. Sabendo que esse método onCreate vai ser executado na criação do nosso layout, então vamos deixar ele ali e vamos criar um novo método que faça o sorteio. Tá? Então eu vou vir aqui criar public void sorteio número. No Java, nós temos duas principais classes que fazem o sorteio de números. A Java Util Random e a Java Lang Math Random. Ambos métodos fazem random pseudo aleatório, mas funcionam muito bem. Só são bibliotecas diferentes, tá? Ambas funcionam de forma similar, sendo que a Java Util Random tem algumas propriedades diferentes ali para você estar trabalhando. Eu vou importar uma delas aqui, import Java Util Random, ou se eu quiser usar outra, import java.lang.math. Quando eu importar o math tem um método estático que faz handle para mim. A classe handle eu tenho que instanciar. Então vamos começar desenvolvendo aqui com Java Util Random. Tá? Então veja que ele está marcando em cinza porque eu não utilizei nenhuma ocorrência desse import, embora eu tenha feito. Veja que esse tipo de análise que o editor de código está fazendo tem um custo computacional e por isso torna a ferramenta pesada. Eu vou abrir aqui o bloco para digitar a parte interna do código desse método, sortear número, e vou começar a digitar alguma coisa. Primeira coisa, vamos testar, vamos criar um método que faça sorteio e depois a gente vincula ele com a parte da interface que já foi desenvolvida, né? Então eu vou colocar aqui valor inicial, um inteiro, int, v inicial, vírgula, v final. Então declarei duas variáveis inteiras e atribuí 0 a ambas elas. Um valor inicial, ou seja, eu sorteio o número de 0 a 0. Agora como que a gente faz o sorteio? Vocês já devem estar cansados de fazer métodos para fazer aplicações para fazer sorteio de números. Então vamos lá. Eu vou fazer um handle número sorteado. Vou criar um inteiro com o número sorteado que vai receber handle new handle. Bom, essa função handle, ela me retorna uma classe para fazer... Ela me retorna uma classe que pode me gerar um objeto do tipo random. Então eu estou usando esse random aqui. Ó. Se você digitar aqui, ó, você vê que o random, classe random, é da Java Util Random. Essa classe me permite fazer sorteio de números inteiros, flutuantes e diversos outros conjuntos numéricos. Então eu posso clicar aqui Java Random Next Int. Se eu fizer isso daqui, ele está criando um objeto do tipo random. Eu não estou dando um nome para ele e já estou solicitando, ei, objeto, me dá um número aleatório que é um inteiro. Se eu colocar aqui um valor aqui no meio, ele vai me passar ele vai me passar um número sorteado entre 0 e esse valor, tá? Então, se eu quiser sortear entre dois números, eu vou ter que somar a base, o menor valor aqui, né? O valor mínimo inicial aqui. Mas vamos fazer o sorteio funcionar apenas nesse primeiro momento. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar new random. Então, esse método é o construtor de random. Em seguida, eu falo, random, pega o objeto que você instanciou em memória e me dá o próximo inteiro. Se eu fizer isso, ele vai me dar um valor inteiro entre 0 e 1. Tá? Então, na verdade, então vou vir aqui, vamos botar para rodar isso. Então, vamos colocar esse valor aqui para testar. Então, se eu botar ele aqui, o int, número sorteado, recebe novo handle em next int, vai sortear um número qualquer. Se eu colocar aqui um número inteiro 100,
vai sortear um número entre 0 e 100. Mas eu quero sortear um número entre o valor inicial e final, né? Então, como que eu faço isso? Bom, eu vou colocar aqui o número, eu vou pegar o valor que eu quero que ele sorteie entre um determinado valor. Eu vou fazer o seguinte: quais são os valores? V final menos V inicial. Ou seja, eu vou ter a diferença. Qual é o intervalo que eu quero que esses números fiquem, tá? E vou somar isso a mais 1, para que o valor fique entre esses dois valores, né? Mais o valor mínimo. Pronto. Opa. Valor V inicial. Então vamos conferir a fórmula. Next int. Valor inicial, quero que ele faça o sorteio entre esse intervalo, somando com 1, e some o resultado com mais 1. Ele está dando um erro aqui porque esse parênteses aqui não está fechando qual parênteses? Esse parênteses está fechando teoricamente. Esse está fechando este está fechando este, e esse está fechando. Qual que está fechando esse? Tá, acho que está ok. Então, aqui eu estou fazendo com que ele gere um número entre o valor inicial e o valor final, por isso eu calculo o intervalo entre o valor final e a amplitude dos valores entre o inicial e o final, soma o meu valor inicial para ser a base do meu número de sorteio. Vamos colocar aqui, para ele sortear entre 5 e 10. Bom, se eu mandar rodar isso daqui, eu não vou ver em lugar nenhum esse valor. Para que eu possa testar sem ter que ver a interface, eu vou usar uma classe chamada de log. Você vai digitar log e vai bater um espaço para que ele complete e faça o import. Ó. Ele vai adicionar essa classe aqui em cima, senão ele vai ficar em vermelho como ele não sabe como compilar esse projeto porque ele não tem a definição de log. Então eu vou colocar log.i, porque é uma classe com métodos estáticos, ou log.d, eu vou colocar log.i, que é log information. Vou chamar o método logInformation, veja que ele recebe dois parâmetros, uma tag, que é um marcador, e a string que eu quero imprimir na tela. Então, no log, né? Então, eu vou colocar aqui valor handle. E depois a minha segunda string vai ser o valor que eu quero imprimir. Veja que ele quer um formato string. Então, eu vou imprimir o meu número sorteado, vai dar um erro porque é um inteiro. Então, eu tenho que converter. Integer.toString. Pronto. Agora eu converto o meu valor inteiro para string e mando sair no log do sistema. Rodando isso, onde eu vou ver esse valor? Como o meu dispositivo, tanto o emulador como se você estivesse utilizando o dispositivo físico, estão conectados via DB e sendo monitorados pela IDE, você consegue vir nesse menu inferior aqui, ó, logcat, e acompanhar. Então eu consigo filtrar aqui, ó, log. Qual que é o log que estou usando? É log information. Então, ó, logcat, no emulador que eu estou utilizando, o aplicativo que ele está monitorando é o sorteio app, e eu quero que ele filtre log info. E vou colocar aqui valor handle. Olha lá, ele já achou. Então o valor que ele sorteou foi aqui, né? Foi 3? Acho que sim. Por que não poderia ter saído 4? O que será que está errado, hein? Vamos olhar. Então a gente volta aqui e começa a olhar o porquê que ele gerou um valor diferente do intervalo. O que está acontecendo é o seguinte, ó, vamos olhar os parênteses nossos aqui. Ó, esse parênteses, olha aqui, ele está fechando esse parênteses aqui. Ou seja, esse valor inicial não poderia estar no parâmetro para o next change, ele deveria estar fora. Então, na verdade, eu não posso ter esse parênteses aqui, tá?
esse parênteses aqui encerra aqui. Então, esse parênteses encerra. O valor que ele gerou random deve ser somado com o quê? Então, a minha classe random, junto com o new, me gera esse valor e eu somo esse valor com o valor inicial. E esse parênteses aqui não existe. Entenderam? Então, ó, essa classe instancia o random, instanciou um objeto em memória do tipo random. Peço a ele, esse objeto, que gere um próximo número aleatório que seja entre o intervalo de valor final, que é 10, menos 5, mais 1. Ele gera esse valor e esse valor eu somo com a base do meu sorteio, que seria 5. Agora vamos rodar de novo. E nós vamos ver o filtro aqui no log. Olha lá. Posso clicar aqui para rodar várias vezes e nós vamos ver no log que ele está sorteando os valores entre 5 e 10, tá? Agora, nós temos que mudar. Sabemos que o nosso método de sorteio funciona. O problema é fazer com que quando o usuário clique na interface, rode esse método. Vamos lá na interface, daí você lembra que tem aquele botãozinho, aquela propriedade um clique para tentar rodar, né? Se você vir aqui e tentar selecionar a opção um clique, ó, continua não aparecendo o método, mas lá na classe MainActivity nós já desenvolvemos o método para fazer essa funcionalidade. Por que ele não está aparecendo? Os métodos que podem ser invocados a partir da interface de qualquer evento, eles devem seguir uma assinatura de acordo com a documentação do Android. A assinatura eles têm que retornar void. Esse método tem que ter como parâmetro uma view. Por quê? Esse botão aqui, a instância desse botão vai ser passada como parâmetro, e isso é uma view. Então eu tenho que vir aqui e colocar esse método na assinatura dele, view. Pronto. Então, ó, aqui eu tenho a chamada do método, mas agora essa chamada não atende mais. Eu vou apagar essa chamada que eu fiz anteriormente. Eu vou colocar aqui view v, ó, minha view. E agora esse método aqui vai aparecer aqui na minha telinha. Aqui, ó. Olha aqui, sorteio o número. Se eu quiser chamar ele, continuar chamando como eu estava chamando para teste aqui na classe onCreate, eu posso fazer o seguinte. Eu posso formar sorteio new view. Chamar uma view qualquer e passar uma view precisa do contexto. Então, get application context. Contexto é o objeto que está da minha... Simplificadamente, é o objeto da minha activity atual. É um pouco mais complexo que isso, mas é o objeto da minha view atual. Eu estou passando como parâmetro para poder instanciar essa view. Passo essa view nova como parâmetro e consigo rodar o método como eu estava rodando antes. Mas eu não preciso mais dessa linha, vou apagar ela, porque agora eu já posso chamar esse método a partir aqui, ó, da interface. Então, sorteio de número, vou clicar aqui. E agora, quando eu clicar, esse método é executado. Vamos lá. Eu vou abrir o log aqui. E quando eu clicar aqui, ó, o método é executado, como vocês podem ver aqui. Só que eu quero que ele pegue o valor que está aqui, não aqueles valores estáticos no código. Como que eu faço para recuperar os valores do campo v inicial e v final? Como que eu acesso os componentes de interface para ler esses valores? Bom, então, e também para colocar esses valores aqui no campo, o sorteado no valor final. Para você acessar um elemento da interface, você tem que achar uma forma de acessar o objeto que foi instanciado para o botão, para o text view e para o edit text. Então, se eu quero referenciar a partir do meu código um text view ou mesmo um edit text, eu tenho que criar uma variável no meu código desse tipo. Então, eu vou colocar aqui edit text, ed inicial, vírgula, ed final. Essas variáveis são propriedades globais da minha classe. Eu coloquei elas aqui, ó, como propriedades globais. E elas, nesse momento, elas estão apontando para null, porque elas não foi instanciado objeto nenhum associado a elas, e elas não estão apontando ainda para os elementos que estão lá na interface. Para fazer essa associação com os elementos que foram carregados aqui, ó, nessa linha 18 na interface, eu posso fazer ed inicial recebe find view by id de r.id.
edit text valor final. Veja que aqueles valores, aquelas identificadores que nós registramos para esses elementos de interface, agora nos permite localizá-los entre todos os componentes virtuais visuais que estão instanciados. Então, edit text view valor inicial, e com esse método o Android vai buscar para nós todos os elementos que estão na interface, qual é o que corresponde ao edit text valor inicial. Vai nos devolver, e agora esse edit text inicial, ele aponta, ele é uma referência para aquele elemento que o usuário vai colocar o valor. Pronto. Agora eu vou colocar aqui ed final e vou fazer a mesma coisa. Find view by id, dr.id.textView ed final. Pronto. Agora que eu tenho essas duas referências, eu preciso, em vez de carregar valores arbitrários aqui na função sorteia número, eu simplesmente tenho que ir lá na interface e carregar os valores que o usuário digitou. Então, como que eu faço isso? V inicial, que é a variável que eu usei aqui dentro, recebe o quê? Recebe ed inicial.get text. Mas veja que o que ele me retorna? Ele vai me retornar um tipo editable, algo que não é um número. E óbvio que eu estou carregando isso numa variável inteira. Então isso daqui vai dar um erro e eu não posso deixar isso acontecer. Eu posso fazer o quê? Eu posso usar um text, um tipo string, para converter isso para um tipo inteiro. A forma mais simples de eu resolver isso é eu vir aqui e fazer o seguinte: editText.getText, esse tipo vai me retornar um tipo de um array de string, que é um tipo editable, mas não é o que eu quero ainda, e falar para ele, converte isso para mim para uma string. Agora, diferente de table, que nós não sabemos diretamente como converter para uma string, eu posso falar para a classe wrapper de inteiro, integer.toString, fazer um parser para mim, um parser, para verificar se dentro dessa string ele encontra um número inteiro. Se ele encontrar um número inteiro, ele atribui para mim na variável valor inicial. Vou fazer o mesmo aqui, ó. V final recebe o que? Recebe o meu ed final.get text, mas isso me retorna um tipo editable, e eu peço para converter isso numa string, e agora eu faço um parser dentro dessa string utilizando a classe integer.parseToInt. Então, agora eu tenho os valores que o usuário digitar na interface, eu tenho eles em valor inicial e valor final, e eu posso aplicar eles no meu handle. Só falta pegar o valor sorteado e carregar novamente na interface. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer. Eu preciso de uma variável do tipo textView para acessar o meu elemento da interface. Então, textView, tv textView. E agora, assim, no construtor eu também vou pedir para associar essa minha variável textView com aquele textView que eu vou apresentar o resultado para o usuário. Então, textView recebe findView by id gr.id.textView. Então, eu acho que não é esse textView. Vamos confirmar qual é o textView que a gente quer apresentar. Ó. TextView valor sorteio. É esse campo que a gente quer apresentar para o usuário o resultado. Então, na classe R, o id TextView valor sorteio, nós queremos que ele seja referenciado pela variável local TextView. Agora eu posso vir aqui dentro do meu método sorteio número e falar, ei, faça o seguinte, após sortear o número, pega esse número e carrega ele em TextView e faça setar o texto. Mas aqui, novamente, eu tenho um inteiro, o número sorteado, a variável que contém o número sorteado é o inteiro, então eu tenho que converter ela para string. Converter para uma string não tem nenhum mistério, né? Então eu posso usar de novo a classe wrapper, integer.toString, e passar o inteiro que eu quero que ele faça a conversão. Pronto, no momento em que eu clicar, então ele vai recompilar o projeto e vai recarregar. Veja, faltou algum ponto e vírgula aqui faltou ponto e vírgula nessa definição, na chamada para associar o elemento carregado na interface
com a minha variável local TextView. Vou pedir para recompilar de novo. Pronto, o projeto foi buildado e já está rodando. Volto lá na interface e vou colocar aqui entre 5 e 10. E vou pedir para ele sortear e o número sorteado aparece aqui, ó. Entre 5 e 10 mil. Veja que os números sorteados vão aparecendo ali. Ok? Então é isso. Para desenvolver um aplicativo de sorteio, basicamente eu criei um novo método que precisou receber como parâmetro uma classe view, um objeto view, porque ele recebe uma intenção da interface, uma interface com dois componentes editText e dois TextView e um botão. O componente editText, para que eu possa acessar ele pelo código Java, eu dei um identificador a cada um deles, e utilizei o método findViewById para recuperar a referência do objeto instanciado na interface, para que eu consiga acessar ele programaticamente, acessar no meio do meu código, tá? E para invocar um método a partir da minha interface, eu utilizei a propriedade onClick do componente button, tá bem? Então é isso, boa atividade, pessoal.